Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa é a segunda aula da playlist Função do Segundo Grau ou Função Quadrática. Nessa aula eu vou estar trabalhando com vocês exercícios relacionados ao conteúdo teórico da aula 1, né? Então, para poder acompanhar melhor a resolução desses exercícios, é importante ter assistido a aula 1 dessa playlist, beleza? Então, como dizia a minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá para o exercício Maticar 2020. Dada a função f de x igual a m ao quadrado menos 4x ao quadrado mais m menos 2 vezes x mais 5. Determine m de modo que f de x seja uma função. Então, no item A, eu quero que ela seja uma função do segundo grau. Quanto que tem que valer o m para que isso aconteça? No item B, eu quero que ela seja uma função do primeiro grau. E no item C, quanto que tem que valer o m para ela ser uma função constante, tá? Observando essa função, o coeficiente do x ao quadrado é m ao quadrado menos 4, que é o termo A da função. Tá? Então, m ao quadrado menos 4 é o A. O coeficiente do x, que é o termo B da função, é m menos 2. Então, está aqui, b igual a m menos 2. E a constante é o termo C, que observando a função, C igual a 5. Tá? Olha, para ela ser uma função de segundo grau, que é o que está pedindo no item A, o coeficiente do x ao quadrado não pode ser zero, gente. Tá lá? Se ele for zero, eu elimino o x ao quadrado. Aí não teria função de segundo grau. Então, a condição aqui para ela ser uma função de segundo grau é que o termo A, que é o coeficiente do x ao quadrado, seja diferente de zero. Pronto. Tá aqui, olha. Resolvido o exercício. Tá? O item A. M ao quadrado, que é o termo A, menos 4, tem que ser diferente de zero. M ao quadrado diferente de 4. M diferente de mais ou menos, não pode esquecer o mais ou menos aqui, raiz quadrada de 4. M diferente de mais ou menos 2 aí. Tá? Por quê? Porque se eu levar 2 ao quadrado dá 4. Se eu levar menos 2 ao quadrado dá 4. Por isso, diferente de mais ou menos 2. Ok? Então, o meu m não pode ser 2. Se eu fizer 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 4 dá 0. Elimino o grau 2. Aí, como é que ela vai ser de segundo grau a minha função? O m também não pode ser menos 2. Se eu elevar o menos 2 ao quadrado, dá 4. 4 menos 4 dá 0. Elimina também o grau 2. Tá? Então, a condição aqui do item A é que o m tem que ser diferente de quem? De mais ou menos 2, tá? No item B, eu quero que ela seja uma função do primeiro grau. Então, não pode ter o grau 2. Então, a primeira condição, se não pode ter o grau 2, senão ela vai ser de segundo grau. Eu quero que ela seja do primeiro grau. Então, o coeficiente do grau 2, que é o termo A, ele tem que ser igual a 0. E o coeficiente numérico do grau 1, que é o coeficiente do x aqui, olha, grau 1, tem que ser diferente de 0, para ela ser de primeiro grau. Então, o termo B, diferente de 0. Está aí a condição, tá? Então, daqui, nós vamos tirar o valor do m. O A tem que ser igual a 0, que é o coeficiente do grau 2. M ao quadrado menos 4 igual a 0. Daqui eu tiro que o m tem que ser igual a mais ou menos 2. E o coeficiente do grau 1, que é o m menos 2, né, que é o termo B, tem que ser diferente de 0. Daqui eu vou tirar que o m tem que ser diferente de 2. Então, o que eu vou observar? Para eliminar o grau 2, o m tem que ser igual a mais ou menos 2. Só que na segunda condição aqui está dizendo que não pode ser o mais 2. Então, sobrou quem? Sobrou o menos 2. Beleza? Então, a resposta aqui é m igual a menos 2. Observa que se eu utilizar
menos 2 no lugar do m, eu elimino o grau 2, mas não elimino o grau 1. Vamos observar. Uso o menos 2 aqui no lugar do m. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 4 dá 0. Eliminou o grau 2. Usando o menos 2 no lugar do m aqui no grau 1, vai ficar menos 2 com menos 2, vai ficar menos 4x. Menos 4x mais 5, que é o que vai sobrar. Aí ela é de grau 1. Beleza? Vamos lá para o item C. Eu quero que ela seja uma função constante. Para ela ser constante, não pode ter o grau 2. Então, o coeficiente numérico do grau 2 tem que ser 0. E também não pode ter o grau 1. Então, o termo B tem que ser também igual a 0. Tá? Então, não pode ter o grau 2, não pode ter o grau 1. Para ser constante. A igual a 0, quem que é o A na função? É o m ao quadrado, menos 4, igual a 0. Daqui eu vou tirar que o m tem que ser igual a mais ou menos 2. Menos 4, passo para o outro lado, mais 4, m ao quadrado igual a 4, m igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Por isso que vai dar m igual a mais ou menos 2. O coeficiente numérico do grau 1 também tem que ser 0. Então, m menos 2 igual a 0. Daqui eu vou tirar que o m tem que ser igual a 2. Agora eu vou observar o resultado das duas condições. Tem que ser um m comum. Observe que para eliminar o grau 2, tem que ser mais ou menos 2. Para eliminar o grau 1, tem que ser 2. Bem, qual é o m comum nas duas condições? Ou seja, aquele m que vai satisfazer as duas aqui. É o m igual a mais 2. Tá? Então, a resposta seria m igual a mais 2. Observa que se eu utilizar para m2, eu elimino o grau 2 e elimino o grau 1. Tá lá, substitui aqui o 2 no lugar do m. 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4 dá 0, 0 vezes x ao quadrado, eliminou x ao quadrado. No grau 1, uso o m igual a 2. 2 menos 2 dá 0, 0 vezes x, eliminou x, sobrou só o 5. Então, só o 5 é caso de função constante, f de x igual a 5. Beleza? Vamos lá para o exercício 2. O exercício 2 é um exercício da PUC. Tá? O exercício é de vestibular. O que ele está dizendo? O gráfico da função quadrática f de x igual a x quadrado mais ax mais 3 passa pelo ponto P de coordenadas 1 e 2. Logo, pede então o valor do A para que o gráfico dessa função passe pelo ponto de coordenadas 1 e 2. Um exercício bem simples, tá? Olha, se o gráfico dessa função passa pelo ponto de coordenadas 1 e 2, quer dizer, 1 para x, 2 para y, né? A f de 1, então, terá que ser igual a 2, ou seja, quando x for 1, eu tenho que obter como resultado 2. Então, é isso que quer dizer passar pelo ponto de coordenadas 1 e 2. A f de 1 igual a 2. Tá? Vamos substituir lá na função. Aonde tem x, eu vou colocar o 1 e vou igualar o resultado a 2. 1 ao quadrado mais a vezes 1 mais 3 igual a 2. 1 ao quadrado dá 1, a vezes 1 dá a, mais 3 igual a 2. 1 mais 3 dá 4, 4 está somando, passo para a direita da igualdade, subtraindo 2. Então, 2 menos 4 vai dar menos 2, tá? Então, o valor do A igual a menos 2. Ok? Gente, olha, só atenção para o seguinte. Este A que eu acabei de calcular não é o coeficiente do x ao quadrado. Observa que ele está aqui, ó, acompanhando o x. Tá? Ele seria o termo B de uma função quadrática. Beleza? Então tá aí, olha. Vamos lá para o exercício 3. Aqui no exercício 3, um exercício da Universidade Federal do Espírito Santo. Sendo y igual a x quadrado mais bx mais c, com a diferente de 0 e x pertencente aos reais, considere delta igual a b ao quadrado menos 4ac.
não haverá intersecção do gráfico com o eixo x quando? Quando delta for maior que zero, quando A for menor que zero, quando A for maior que zero, item D, quando delta for menor que zero, item E, ou quando delta for igual a zero. Tá? Observa que eu tenho aqui uma função de segundo grau. Né? Nós vimos na aula 1 dessa playlist, então é importante ter assistido a essa aula, que a parábola ela pode cortar o eixo x em dois pontos distintos, com a concavidade para cima, ou pode cortar o eixo x em dois pontos distintos, com a concavidade voltada para baixo. Tá? Isto vai acontecer quando? Quando o delta for maior que zero. Tá? Quando o delta for maior que zero, ela vai interceptar o eixo x em dois pontos distintos. Tá? Ou pode interceptar com a concavidade para cima, quando A for maior que zero, ou pode interceptar o eixo x em dois pontos distintos com a concavidade para baixo, quando A for menor que zero. Bem, outra coisa vista nessa aula 1 aí da playlist, né? Ela pode tangenciar o eixo x. Ela pode tangenciar o eixo x com a concavidade para cima, ou ela vai tangenciar o eixo x com a concavidade para baixo. Quando que vai acontecer isso? Quando as raízes ou os zeros da função forem iguais. Quando que eles serão iguais? Quando o delta for igual a zero. Então, ela pode tangenciar o eixo x com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Se o A for maior que zero, tangenciando com a concavidade para cima. Se o A for menor que zero, tangenciando o eixo x com a concavidade para baixo. Né? E a outra coisa vista nessa aula 1, que a parábola ela pode não tocar o eixo x com a concavidade para cima, então seria este modelito de gráfico, ou ela pode tocar o eixo x com a concavidade para baixo. Quando que ela não toca o eixo x? Quando ela não tem raiz. Ou seja, quando que ela não vai ter raiz? Quando o delta for menor que zero. Então, ela pode não tocar o eixo x com a concavidade para cima, que seria esse modelito aqui, se o A for maior que zero, ou ela pode não tocar o eixo x com a concavidade para baixo, se o A for menor que zero. Então, a condição para ela não interceptar o eixo x é o delta menor que zero. Não importa a concavidade. Tá? Então, a condição seria essa, que está aqui na alternativa de dado. Não é a concavidade que vai dizer se ela vai ou não tocar o eixo x. Está relacionado com o discriminante delta. Beleza? Vamos lá para o exercício 4. Bem, o exercício 4, praticar 2020. Determine o valor de k, de modo que a função x² menos 4x mais k mais 2 tenha duas raízes reais e distintas. O que quer dizer raízes distintas? Raízes diferentes, tá? Bem, para ter duas raízes reais e distintas, ou duas raízes diferentes, uma função de segundo grau, a condição é que o discriminante delta tem que ser maior que zero. Quem que é delta? B² menos 4ac. B² menos 4ac tem que ser maior que zero. Tá? Essa é a condição para ela ter duas raízes, que é o que está pedindo aqui, reais e distintas. Se eu quisesse reais iguais, delta igual a zero. Se eu quisesse que não tivesse raízes reais, delta menor que zero. Então, tudo está relacionado com discriminante delta, tá? No caso das raízes, né?
Bem, olhando aí, observando a nossa função, o coeficiente do x ao quadrado é 1, então o a igual a 1. O termo b, que é o coeficiente do x, é igual a menos 4. E o termo c, que é a constante, seria o k mais 2. Agora nós vamos substituir aqui na condição que o delta tem que ser maior que zero, ou seja, b ao quadrado menos 4ac tem que ser maior que zero. O b é menos 4, então vamos lá, fazendo agora nossas continhas. Daqui nós vamos tirar o valor do k. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1, que multiplica c, o c é k mais 2, tem que ser maior que zero. Tá aí. Agora nós vamos tirar o valor do k. Menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Eu vou ter que distribuir para k mais 2. Então vai ficar menos 4k. Menos 4 vezes mais 2, menos 8. Tem que ser maior que zero. Bem, menos 4k maior que... Opa, deixa eu arrumar aqui. Pronto. 16 menos 8 dá mais 8. Passo para a direita, está somando, passa subtraindo, menos 8. Como o termo que acompanha o k é negativo, eu tenho que multiplicar aqui por menos 1. Por ser uma desigualdade, ao multiplicar por menos 1, inverte o sinal. Então, eu vou tirar aqui 4k tem que ser menor que 8. O 4 está multiplicando, tá? Passa dividindo. Ok? Então, k menor que 2. Então, esta função de segundo grau só vai ter duas raízes reais e distintas, ou duas raízes reais e diferentes, tá? Se eu utilizar para k números menores que 2. Tudo bem? Olha, esse exercício ele poderia ter vindo com o seguinte enunciado: determine o valor de k de modo que o gráfico dessa função intercepte o eixo x em 2 pontos distintos. Poderia ter sido isso também a pergunta, no invés de falar duas raízes reais e distintas. Tá? Porque quando tem duas raízes reais e distintas, o gráfico, a parábola, vai interceptar o eixo x em 2 pontos distintos, em 2 pontos diferentes. Tudo bem? Vamos lá para o nosso exercício 5. Bem, o 5 mais o exercício é da Maticar 2020. O lucro de uma empresa é dado por L de x igual menos 30x quadrado mais 360x menos 600, em que x é o número de unidades vendidas. Nessas condições, calcule a quantidade de unidades produzidas para que o lucro seja máximo. Eu não estou pedindo o lucro máximo aqui. Eu estou perguntando quantas unidades eu tenho que vender para que o lucro seja máximo. Já no item B, eu peço o valor máximo do lucro. Aqui, no item B, eu quero o lucro máximo. No A, não. Olha, observa que a expressão que calcula o lucro dessa empresa é uma função de segundo grau. Lá. L de x igual a menos 30x ao quadrado mais 360x menos 600. Nessa função, nós temos aí que o termo A, que é o coeficiente do x ao quadrado, é igual a menos 30. O termo B, que é o coeficiente do x, é igual a 360. E o termo C, que é a constante, é igual a menos 600. Olha, como o A é negativo, o gráfico dessa função seria uma parábola com a concavidade para baixo, de acordo com a aula 1. Né? Então, mais uma vez repetindo sobre essa aula 1. Eu teria aqui como gráfico, né, o gráfico do lucro seria uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Bem,
ela tendo concavidade voltada para baixo, você só poderia ter mesmo lucro máximo, tá? E aonde que está o máximo dessa função? O máximo se encontra no vértice da parábola, tá? E nós vimos, de acordo com a aula 1, o x do vértice nela é menos o termo b dividido por 2a, e o y do vértice, que é onde eu vou obter o lucro máximo, é o menos delta sobre 4a, tá? Então, na aula 1, quando eu comentei com vocês sobre as coordenadas do vértice, né, o estudo do vértice da parábola, eu falei sobre isso. Então, por que eu tenho, repetindo de novo, eu tenho uma parábola aqui com a concavidade voltada para baixo? Porque o termo A é negativo, ele é menor que zero, então dá concavidade para baixo. Concavidade para baixo, o vértice é ponto de máximo. Se a concavidade dela fosse voltada para cima, o vértice seria ponto de mínimo, tá? O A teria que ser maior que zero para ter ponto de mínimo. Mas como o A é menor que zero, eu vou ter ponto de máxima. Então, para obter a quantidade de unidades produzidas para que o lucro seja máximo, a quantidade que dá o máximo é o x do vértice. Então, nesse item, simplesmente calcular o xv, o x do vértice. Então, o x do vértice dá a quantidade para se obter o lucro máximo. O x do vértice é menos o termo b dividido por 2a. Então, daqui eu vou tirar menos o termo b, tá? O termo b dessa função é 360, dividido por 2 vezes o termo a, que é menos 30, tá? Então, daqui eu vou tirar menos da fórmula 360, 2 vezes menos 30 dá menos 60. 360 dividido por menos 60 vai dar menos 6, com menos da fórmula dá mais 6. Então, terão que ser vendidas 6 unidades para que o lucro seja máximo. Então, a resposta do item A está aqui. Olha, eu já tenho a quantidade que eu tenho que vender para o lucro ser máximo. São quantas unidades que eu tenho que vender para ter o lucro máximo? São 6 unidades. Então, uma das formas, e a mais rápida agora, para calcular o valor do lucro máximo, olha, a fórmula que calcula o lucro foi dado, L de x é igual a menos 30x ao quadrado, mais 360x, menos 600. Eu tenho aqui no item A a quantidade para me dar o lucro máximo, que são 6 unidades. Então, eu vou calcular a L de 6. Então, L de 6 igual a menos 30 vezes 6 ao quadrado, mais 360 vezes 6, menos 600. Tá? Bem, então, efetuando aqui os cálculos, menos 30 aqui multiplica 6 ao quadrado é 36, vai dar 1080. Tá? 360 vezes 6 vai dar 2.160. Menos 600. Ok? Menos 1080 com menos 600 dá menos 1.680. Somado com mais 2.160, eu vou tirar como resposta aqui R$480. Então, o lucro máximo seria com a venda de 6 unidades e o seu valor, né? O valor do lucro máximo, R$480. A quantidade que eu tenho que vender para obter o lucro máximo seria 6 unidades, tá? Olha, aqui no item B, fazer uma observaçãozinha aqui, eu poderia também ter calculado o lucro máximo pelo y do vértice, porque o y do vértice me dá o lucro máximo, me dá o valor máximo, né?
que seria o menos delta sobre 4A. Então, eu poderia ter feito o cálculo também por aqui, ó. Só que aí eu teria que calcular o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4ac, para poder substituir aí na fórmula. Mas como eu já tinha aqui a quantidade que eu iria precisar para ter o lucro máximo, então a forma mais rápida é substituir essa quantidade na fórmula que calcula o lucro. Beleza? Então, pessoal, olha, aqui eu vou estar encerrando essa aula 1. Essa aula 1 não, desculpe. Essa aula 2 da playlist Função do Segundo Grau. É importante ter assistido a aula 1 para poder acompanhar as aulas daqui para frente sobre função de segundo grau ou função quadrática. Por quê? Porque na aula 1 foi aonde eu trabalhei toda a teoria sobre esta função, tá? Que as aulas daqui para frente dessa playlist só será resolução de exercícios. Então, se você não souber a teoria, vai ter dificuldade em compreensão. Tudo bem? Pessoal, olha, se teve alguma dúvida, algum exercício aí não ficou claro, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Tudo bem? Se gostou da aula, não esqueça de dar um positivo lá no meu canal e se inscreva no meu canal, tá? Pessoal, então, olha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Aguarde a aula 3. Fui!